Olá, sou Marcos, o narrador, e seja bem-vindo a mais um relato. Deixe nos comentários qual horário e de qual parte do Brasil você está ouvindo esse relato. Agora, apague a luz, ajeite o travesseiro e relaxe, pois o relato vai começar. Domingo, 16 de setembro de 2018. Depois de longos 15 anos sem nos vermos, finalmente nos reencontramos. Eu, Pedro, Léo, Alex, Sabrina e Sérgio. Quer dizer, nos reunimos por causa dele, mas ele já não estava mais entre nós. Sabrina nos deu a notícia no dia anterior, através de uma ligação repentina e inesperada. Sérgio havia tirado a própria vida. A forma como ela conseguiu o telefone de todos ainda me intriga. Afinal, depois de quase 2 décadas sem nenhum contato, seria praticamente impossível reunir aquele grupo. Mas Sabrina conseguiu. Foi ela quem ligou, falou com cada um de nós e nos reuniu para esse reencontro marcado pela dor. Essa história, porém, não começa em 2018. Ela teve início muito antes, mais precisamente numa quarta-feira, 6 de agosto de 1997. Naquela época, estávamos no ensino médio e celular era raridade entre adolescentes. Nenhum de nós tinha um. Por isso, o simples fato de Sabrina ter nos encontrado já parecia algo fora do comum. Quando meu telefone tocou, vindo de um número desconhecido, deixei de tocar. Nunca atendo ligações assim. Tenho uma regra. Se for importante, vão ligar de novo. E foi o que aconteceu. Na segunda tentativa, resolvi atender. Demorou alguns segundos até que a voz do outro lado da linha despertasse algo dentro de mim. Era uma voz conhecida, mas ao mesmo tempo carregada de uma estranheza inquietante. "Ana, é você?" perguntou. "Sou eu, Sabrina. Sabrina do colégio, a esposa do Sérgio. Foram mais de 15 anos sem ouvir falar dela." Quando confirmou quem era, senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. Algo dentro de mim já sabia o que ela diria em seguida, mesmo antes que eu perguntasse. Ainda assim, fui em frente. Tentei soar natural, como se fosse uma conversa qualquer. "E o Sérgio, Sabrina, como ele tá?" "Já foi. Já aconteceu. O Sérgio se matou." Fiquei em choque. Aquilo me paralisou. Era como se uma parte de mim já estivesse preparada para ouvir aquilo, mesmo que outra parte se recusasse a acreditar. Sabrina disse que o velório seria durante toda a segunda-feira, numa funerária ali no Maranhão, onde todos nós morávamos na juventude. Apressei-me para resolver as pendências do dia e, por volta das 3 da tarde, fui até lá. O nervosismo ao chegar era quase palpável. Lembro de cada detalhe. Da dificuldade em encontrar uma vaga, da sensação metálica das chaves do carro na palma da mão, do som da porta ao se fechar atrás de mim. Caminhei até a recepção e perguntei pelo nome de Sérgio. Era o único sendo velado naquele dia. Na sala já estavam Léo e Pedro acompanhando Sabrina. Pouco depois, Alex chegou. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o ambiente sombrio. As velas estavam apagadas e o caixão fechado. Abracei Sabrina, ofereci minhas condolências e, tentando entender, perguntei o motivo. Ela apenas disse que tentaram acender as velas, mas elas não permaneciam acesas. Por fim, desistiram. Sobre o caixão fechado, ela não quis entrar em detalhes. Apenas informou que o corpo seria cremado no dia seguinte e pediu que todos estivéssemos presentes. Depois, ela nos convidou para irmos à sua casa. Queria que conversássemos. Queria falar sobre algo que aconteceu há quase 20 anos atrás. Um segredo enterrado no tempo. Aceitamos. Era impossível fugir daquele momento. Só de pensar, um frio se alojava no peito, mas empurramos isso para depois. Ainda havia tempo. Algumas horas para adiar aquilo que sabíamos que, em algum momento, precisaríamos encarar. Desviamos o assunto e começamos a conversar como velhos amigos que se reencontram. Por um tempo, fingimos que não havia nada obscuro nos unindo ali, como se não houvesse uma sombra pairando sobre nós. Por volta das 2 da manhã, saímos para fumar. A funerária estava quase deserta. As luzes das outras salas já haviam sido apagadas, e os poucos conhecidos que restavam se dispersavam em silêncio. Sempre tentei aliviar esses momentos difíceis com uma piada ou outra. É meu jeito de lidar com a dor.
transformar em riso o que sufoca. Não lembro exatamente o que disse, mas todos riram. Até Sabrina, que por um instante soltou uma gargalhada sincera. Rimos alto, como se aquela risada nos permitisse respirar de novo. Não tínhamos chorado até então. Talvez aquele riso, carregado de nervosismo, fosse uma forma de extravasar tudo o que já estava entalado dentro de nós. Foi então que algo perturbador aconteceu. No meio das risadas, notamos que não estávamos sozinhos. Havia mais alguém rindo, mas não entre nós. Do outro lado da rua, entre as árvores escuras e mal iluminadas, atrás da grade de uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social, uma silhueta quase invisível se escondia. Era alguém, ou algo, rindo conosco. Um homem imóvel, vestido de preto, nos observava em completo silêncio. Sua presença era tão densa quanto a noite ao redor. Ele não se mexia, apenas sorria. Um sorriso largo, estranho, como se estivesse satisfeito em nos ver ali. Nosso breve momento de paz foi arrancado de nós. A figura deu um passo para trás e simplesmente desapareceu. Engolido pela escuridão, evaporado diante dos nossos olhos, como se nunca tivesse existido. Ficamos paralisados. Nenhum de nós disse uma palavra, mas todos sabíamos. No fundo, sabíamos exatamente quem era. Ele tinha voltado. Voltado para mostrar que foi ele quem levou Sérgio, que tinha vindo buscá-lo, para continuar o que havia começado. E agora, preciso voltar. Preciso contar o que aconteceu na manhã de 5 de agosto de 1997, um dia antes de tudo começar a ruir. Naquela época falávamos muito sobre coisas sobrenaturais. Era moda entre adolescentes. Estávamos no primeiro ano do ensino médio, faltando apenas 2 dias para as férias começarem. Sabíamos que Sérgio mudaria de escola, que aquele era provavelmente o fim da nossa amizade, pelo menos daquela fase da vida. E por alguma razão quisemos marcar aquele momento, criar uma última memória, algo que nos unisse para sempre. Foi quando alguém sugeriu, e se a gente brincasse com um tabuleiro Ouija? Não queríamos apenas brincar, queríamos fazer direito, uma verdadeira sessão espiritual, uma história para contarmos, caso um dia nos reencontrássemos. Combinamos de investigar tudo o que fosse necessário para a invocação dar certo. Velas pretas nos cantos do tabuleiro, um copo com água, um prato com sal, e o mais perturbador, selar o ritual com sangue. Um pequeno furo no dedo de cada um bastaria, segundo disseram. É claro que tudo isso parecia exagerado, até certo ponto. Naquela sexta-feira, depois da aula, nos encontramos para reunir os ingredientes. Faltava apenas o lugar ideal, um local afastado, onde não fôssemos interrompidos. Pedro lembrou de uma construção abandonada atrás da casa dele. Não era assombrada nem nada. Apenas uma obra parada por falta de verba. Nos pareceu perfeita. Já no local, procuramos o canto mais escuro, onde a luz do sol quase não entrava. Tínhamos receio que alguém visse as velas e pensasse que estávamos fazendo algum ritual satânico. E, de certa forma, era exatamente isso que estávamos prestes a fazer. Instalamos tudo: as velas, a água, o sal e, claro, o sangue. Sérgio e Léo estavam especialmente empolgados. Eles segurariam o ponteiro. Eu, Sabrina, Pedro e Alex formamos um círculo em volta, de mãos dadas. Então começamos. Há alguém aí? O ponteiro se moveu. Sim. Quer jogar com a gente? Sim. Qual é o seu nome? As letras começaram a se formar. A, L, R. Todos se entreolharam. Não era um nome. Não parecia nada. Sérgio riu, debochado. Era o mais cético de todos. Dizia que Léo estava empurrando o ponteiro com o dedo, só para nos assustar. Mas a expressão pálida de Léo dizia o contrário. Ele parecia em choque. Continuamos com as perguntas. A cada nova resposta, uma sensação estranha se espalhava pela sala. Não era medo comum. Era algo mais profundo, mais antigo. A entidade com quem falávamos se identificou. Disse que era um feiticeiro, que havia sido queimado vivo no ano de 1749, no que hoje seria a Arábia Saudita. Seu nome? Al-Rast. Em algum momento daquela sessão,
O que quer que fosse com quem estávamos falando fez uma proposta. Sua voz, ou melhor, suas palavras formadas pelo ponteiro, nos prometeram algo sombrio. Se quiserem acreditar no meu poder, posso dar a qualquer um de vocês tudo o que sempre desejaram: luxos, sucesso, felicidade. Sérgio, querendo bancar o cético, o destemido, foi o primeiro a responder: eu aceito. Quero tudo o que alguém pode desejar para ser feliz. Te dou o que você quiser em troca. O ponteiro parou. Fez um giro suave e apontou para o número 15. Em seguida, lentamente, começou a soletrar: A-N-O-S. 15 anos. Sérgio deu de ombros. Riu. Disse sim, sem nem pensar, nem entender. Foi então que um estrondo ecoou lá fora, como se algo tivesse despencado do céu. Pulamos, soltando as mãos, e foi nesse momento que eu vi. Havia algo a mais ali conosco. Algo que só a luz fraca das velas revelou. Algo que tinha chegado e que não pretendia mais ir embora. Encerramos a sessão no pânico. Saímos apressados daquele lugar. E embora o dia tivesse começado ensolarado, o céu escureceu e uma tempestade desabou de forma repentina. Uma chuva forte, densa, que não lembro de ter visto em nenhuma previsão na TV. Com a chegada das férias, tentamos esquecer aquilo, enterrar a sessão, o pacto, o medo. E quando as aulas voltaram, como já sabíamos, Sérgio não retornou. Meses depois, ouvimos que o pai dele havia conseguido um excelente cargo na prefeitura. A vida deles, que já era confortável, melhorou muito. Novos negócios começaram a surgir. Lojas de ferragens, empresas de construção, e tudo prosperava com uma rapidez assustadora. 4 anos se passaram. O pai de Sérgio adoeceu repentinamente. Morreu em questão de semanas. Sérgio herdou tudo. Não demorou muito, e sua mãe também faleceu. Sem doença, sem explicação. Disseram que foi de tristeza. Mas algo em mim dizia que não era isso. Tão jovem, Sérgio se tornou dono de tudo. Casas, carros, terrenos, dinheiro. Ele se afastou dos antigos amigos e sumiu do mapa. Só manteve contato com Sabrina. Os dois sempre tiveram um laço especial, mesmo sem nunca admitirem. Acabaram se casando, e por muitos anos, não ouvimos mais nada sobre eles. Até aquela ligação, em agosto. Dizem que as pessoas só acreditam no sobrenatural quando vivem isso na própria pele. E Sérgio estava pagando o preço. Aquele pacto feito há 15 anos não terminou naquela tarde. Não ficou limitado ao tabuleiro. Aquilo se espalhou pela vida dele, silenciosamente, como uma praga disfarçada de sorte. Depois do funeral, após a cremação e a entrega das cinzas, fomos até um dos apartamentos que Sérgio e Sabrina possuíam perto do aeroporto. Tinham vários, como parte dos investimentos que acumularam. Nos acomodamos numa sala de estar ampla, em meia-lua, com vista para a cidade. Sabrina trouxe uma cerveja para cada um. Sentou-se, respirou fundo e, com um olhar sério, nos encarou. Acho que precisamos falar sobre o elefante na sala. O silêncio foi imediato. Todos sabemos o que invocamos há 15 anos. E todos sentimos, de alguma forma, que ele voltou para cobrar a dívida. Eu sei que não fui a única a sonhar com ele esses dias. Tenho sonhado com isso há anos. Não com frequência, mas sempre ali, de tempos em tempos. Como se fosse um lembrete de que não posso esquecer. Como se algo estivesse me dizendo: a hora vai chegar. Alex e Pedro confirmaram. Ambos disseram que também sonharam com uma figura de preto. O mesmo que vimos do lado de fora da funerária. O mesmo de 1997. O mesmo ser, só que agora, mais próximo do que nunca. Léo então falou. Disse que também teve sonhos. E naquele momento, algo inesperado aconteceu. Ele e eu trocamos olhares. E confessamos algo que nunca havíamos contado a ninguém. Ambos já o tínhamos visto antes. Desde aquele dia na construção abandonada. Ele estava presente. Oculto entre as sombras. Assistindo. Preciso fazer uma pausa aqui. Voltar no tempo, 10 anos atrás. Um encontro que tive com Léo. Naquela época, ele havia se tornado muito religioso. Tanto que, em determinado momento, disse que sentiu o chamado para ser sacerdote. Era devoto de São Bento, um santo conhecido por interceder por aqueles que enfrentam o mal.
Mas nem mesmo a fé mais forte estava preparada para o que viria a seguir. Desde aquele dia, Léo e eu sempre soubemos que aquilo que libertamos nunca foi embora. Continuava por perto. Invisível para os olhos comuns, mas presente, sempre presente. Só nós conseguimos sentir a proximidade daquele mal, algo que nenhum de nós saberia explicar com palavras. A presença era sufocante, como se o ar ao nosso redor estivesse envenenado. Desde então, percebi que nos tornamos mais vulneráveis a manifestações. Passamos a ver, ouvir e sentir coisas que outros não percebiam. No meu caso, cheguei a ser agarrado por entidades. Léo, por sua vez, carregava ao seu lado uma sombra constante, a figura de um homem queimado, com bolhas grotescas espalhadas pelo corpo, prestes a estourar a qualquer instante. No início, essa criatura surgia apenas nos sonhos dele. Mas com o tempo, começou a aparecer também nos espelhos, refletida logo atrás dele, imóvel, observando. Sem nunca dizer uma palavra, sem nunca se mover, apenas vigiando de longe. Lembrem-se, foram Léo e Sérgio que colocaram as mãos sobre o ponteiro da tábua. Foram eles que trouxeram aquilo para cá. E talvez por isso, o preço fosse mais alto para eles. Anos depois, encontrei Léo já ordenado sacerdote. Pedi que abençoasse minha medalha de São Bento. Ele sabia o que significava. A medalha tem poder contra o maligno. Cada letra nela representa uma oração poderosa, feita para afastar o que é impuro, para banir entidades sombrias. Léo a abençoou com o ritual apropriado. Notei que ele também usava uma, o que dizia muito. Tempos depois, tatuei a cruz de São Bento no braço. Léo viu, sorriu e perguntou: "Está tentando se esconder?" Eu apenas respondi: "Você sabe do quê?" Naquela conversa, ele me revelou que foi na fé que encontrou uma fuga para os pesadelos e visões que o assombravam. E, de certa forma, foi exatamente isso que o levou a entregar a vida à religião. A oração, segundo ele, era a única coisa que o fazia dormir em paz. Naquela noite, jantamos juntos e nunca mais nos vimos. Até agora. Com o grupo todo reunido no apartamento de Sabrina, ela resolveu contar tudo o que viveu com Sérgio nos últimos anos. E a partir daqui, tudo será contado sob a perspectiva dela, nas palavras dela. Aparentemente, tudo estava indo muito bem na vida do Sérgio depois que saímos da escola. A sorte parecia sorrir para ele. Mas com o tempo começaram a surgir coisas estranhas, marcas nas costas, como se fossem queimaduras. No começo, ninguém deu importância. Um dermatologista disse que poderia ser estresse, que às vezes a pele reage assim. Mas que estresse se ele estava vivendo a melhor fase da vida? Como vocês sabem, eu mantive contato com ele. E sim, todos sabem que Sérgio e eu sempre tivemos uma conexão forte. Algum tempo depois, começamos a namorar. Ficamos juntos por alguns anos. Quando fizemos 20 anos, nos casamos. Éramos jovens demais, talvez, mas ele já comandava os negócios do pai, que morreu logo após Sérgio completar 18 anos. A mãe dele faleceu 7 meses depois. Fizemos um casamento enorme, com uma festa de luxo, mas sempre tinha algo estranho no ar. Por exemplo, nenhuma vela acendia perto dele. No dia do nosso casamento, as velas da decoração simplesmente não pegavam fogo. Não eram velas bentas nem nada do tipo. Eram só velas aromáticas. E ainda assim, nada. Em casa, nunca consegui acender velas no meu altar. E agora, no velório, vocês viram. As velas não permanecem acesas. Como se algo não permitisse que uma luz brilhasse para ele. Nunca conseguimos ter filhos. Tentamos de tudo. Fizemos exames. No fim, descobrimos que Sérgio era estéril. Depois dessa notícia, ele mudou. Muito. Começou a sair demais, a se envolver com coisas pesadas, a chegar tarde, a não voltar. E sim, começou a me trair. O homem que eu conhecia desapareceu. Algo nele estava se apagando por dentro. Algo que não deixava nenhuma vela acender ao redor dele. Eu nunca reclamei. Dizia a ele que isso não importava, que o amava de verdade. Mas algo se quebrou dentro dele quando recebeu aquela notícia. Talvez a perda precoce dos pais, somada à frustração de não poder ter filhos e a responsabilidade enorme de tocar tudo sozinho. Tudo isso o foi consumindo pouco a pouco de dentro para fora.
Eu não sei como resistimos tanto tempo juntos. Em agosto do ano passado, nos divorciamos. Por isso esse apartamento aqui está todo mobiliado. Foi para cá que me mudei depois da separação. Aguentei demais, engoli muita coisa. Mas era porque o amava de verdade. Após o divórcio, Sérgio até diminuiu o ritmo das festas. Estava mais calmo. Dizia que me perder tinha sido um choque, que aquilo o havia despertado e que queria uma segunda chance. Eu disse que não voltaria tão fácil, que ficaria neste apartamento e que só o aceitaria de volta se provasse de verdade que estava mudando. Ele respeitou. Me deixou um chaveiro com as cópias da casa dele e disse: "Guarda isso. Um dia você vai precisar." Sem pensar muito, enfiei no bolso do casaco e o deixei lá. Os meses passaram. E a cada encontro ou ligação, eu achava que ele estava melhorando. Parecia mais leve, mais consciente. Achei que enfim aquela fase sombria tinha passado. Pensei que aquilo era finalmente a luz no fim do túnel. Mas aí veio aquela noite. E tudo mudou. Era por volta das 3 da manhã quando o telefone tocou. Era o Sérgio. Ele parecia tenso, agitado. Disse que tinha acordado com uma voz rouca sussurrando no ouvido. Que levantou assustado e, ao olhar para o corredor, viu uma sombra saindo do quarto e correndo em direção à sala. Ele sempre dormia com uma arma do lado da cama. Então, num impulso, pegou e saiu verificando a casa. Pensou que fosse um invasor. Mas como? Todas as portas e janelas tinham alarme e nenhum havia disparado. Revistou tudo, mas não encontrou nada. Voltou para o quarto, mas não conseguiu mais dormir. No dia seguinte, por volta das 8 da manhã, liguei para ele achando que o acordaria. Mas não, já estava de pé. Disse que a noite tinha sido estranha, que não conseguiu descansar, que ficou se virando na cama, agitado, até decidir levantar, se exercitar, tomar banho e ir trabalhar bem cedo, para tentar, no fim do dia, cair no sono pelo cansaço. Achei uma boa ideia. Desejei um bom dia. Nos despedimos. Mas naquela mesma madrugada, mais tarde, Sérgio voltou a ligar. E dessa vez, a voz dele tremia. Disse que estava dormindo quando acordou com um cheiro horrível no quarto. Um cheiro de coisa queimada. Mas não madeira ou papel. Era pior. Como cabelo queimado ou penas de frango. Algo podre, enjoativo. Disse que aquele fedor parecia vir de dentro da casa, não da rua. E como o condomínio era isolado e não tinha cozinhas próximas, era impossível ser cheiro de algum restaurante. E mesmo que tivesse, quem estaria cozinhando às 3 da manhã? Levantou, desceu as escadas e, no escuro, notou uma claridade na cozinha. Uma luz forte escapava pelas frestas da porta. Fogo. Algo estava pegando fogo lá dentro. Entrou em pânico. Pensou que tivesse deixado o forno ligado, ou que algum curto-circuito tivesse provocado um incêndio. Correu até a cozinha, e quando abriu a porta, viu o horror. Me perdoem, preciso respirar antes de continuar, porque o que Sérgio me contou naquela noite ainda me causa arrepios. Ele disse que sobre o balcão, envolto em chamas, estava o que parecia ser o corpo de uma ave negra, ou o que sobrou dela. Estava retorcida, parcialmente queimada, ainda soltando fumaça. Era impossível dizer com exatidão o que era aquilo, mas parecia ter sido deixado ali de propósito. Como uma oferenda, como um aviso. Ele gravou um vídeo. E por Deus eu vi. Aquilo me deu náuseas. Era grotesco. A cena parecia saída de um pesadelo. Ele apagou o fogo às pressas, pegou aquilo com nojo e jogou tudo no lixo do lado de fora. Depois vestiu o primeiro casaco que viu, pegou a chave do carro e veio direto para cá. Quando chegou, o cheiro ainda estava impregnado nele. Era como se aquela coisa tivesse marcado ele de algum jeito, como se a fumaça tivesse entrado na pele. Aquela noite, depois que Sérgio chegou aqui em casa com aquele cheiro horrível impregnado, ele foi direto tomar banho enquanto eu coloquei suas roupas para lavar e secar. Ele dormiu comigo naquela noite. E se eu soubesse que seria a última vez que estaríamos juntos, teria o abraçado por cada minuto. Teria feito aquele tempo durar uma eternidade. No dia seguinte, resolvi visitá-lo em sua casa. Apesar de ele ter feito uma limpeza completa no lugar, o cheiro ainda estava ali. Mas o pior é que não era nas roupas ou nos objetos. Era nele.
O odor parecia sair dos seus próprios poros, um cheiro de queimado que nenhum perfume conseguia disfarçar. Ele parou de sair de casa, parou de trabalhar. A vergonha era visível em cada gesto. Foi no dia 9 de agosto que ele me ligou às 6 da manhã, com a voz urgente, pedindo para que eu fosse até lá. Quando cheguei, ele abriu a porta imediatamente, como se já estivesse me esperando ali do outro lado. Me abraçou forte e agradeceu por ter ido. Então contou que, durante a madrugada, teve a sensação de que alguém o segurava pelo pescoço. No começo, achou que era um sonho, até sentir uma ardência real, como se algo estivesse queimando sua pele. Levantou assustado, não viu nada. Tentou acreditar que era apenas mais um pesadelo. Mas quando amanheceu e foi ao banheiro, viu no espelho a marca daquilo que o havia tocado. Foi nesse momento que ele me ligou. Nunca vou esquecer suas palavras, nem o medo na sua voz. O tempo se cumpriu, Sabrina. Ele está vindo atrás de mim. Disse que era loucura, que ele não podia acreditar nessas coisas. Mas no fundo, eu também sentia medo. No fundo, algo me dizia que aquilo era real. E os sonhos que começaram a atormentá-lo só reforçaram esse medo. Ele dizia que sonhava com o próprio corpo queimando, que sentia a pele arder de verdade. E quando acordava, marcas apareciam, como se ele realmente tivesse sido queimado. No dia 20 de agosto, Sérgio me ligou novamente. Pediu que eu o acompanhasse até um lugar. Hesitei, mas acabei aceitando. Fomos parar num bairro muito perigoso, perto de um mercadinho chamado Glória. Lembro bem porque vi pessoas pegando restos de carne distribuídos na rua. Eu estava morrendo de medo. Perto da entrada, um grupo de homens com aparência intimidadora parou Sérgio. Ele perguntou por uma tal de Senhora Marta, e eles indicaram o caminho, mas só depois de pedir dinheiro. Seguimos até o fim da rua. A casa dela era a última, com gaiolas na varanda e penas espalhadas, como se fossem de galo. Sérgio bateu, e a mulher apareceu. Usava roupas gastas, tinha um olhar sinistro e uma presença pesada. Fixou os olhos em Sérgio, como se o reconhecesse de outra vida, e disse para eu entrar. Mas para ele gritou: "Você, não! Você não é bem-vindo!" Sérgio ficou confuso, mas a mulher o puxou pelo braço com força e o levou para dentro. Sem que explicássemos nada, ela olhou fixamente para ele e perguntou: "O que foi que você fez?" Tentamos negar, disfarçar, mas ela parecia saber mais do que dizia. No fim, acabamos contando tudo. O que tínhamos feito anos atrás, em detalhes. Ela ficou em silêncio por um tempo, depois ergueu os olhos, olhou nos olhos de Sérgio e disse com frieza: "Não posso ajudá-lo. Ninguém pode. Espero que tenha aproveitado, porque agora é sua vez de pagar." Sérgio ficou furioso. Tinha pagado caro para que aquela mulher o ajudasse, e tudo o que recebeu foi uma sentença. Saiu correndo da casa, transtornado. Eu me preparava para ir atrás dele, quando a senhora me segurou forte pelo braço. Seus olhos eram como os de alguém que já viu o inferno. Ela disse com voz baixa, mas firme: "Menina, aquele ser queimado, aquele demônio, vem por ele. Mas não vai hesitar em destruir qualquer um que ficar no caminho. Ele fez um trato. E agora, o tempo se cumpriu." Corri atrás de Sérgio, que já me esperava no carro. Ele dirigiu até o apartamento e me deixou na entrada do prédio, acelerando a toda velocidade logo em seguida. Naquele dia, não soube mais nada dele. Às 4 da madrugada, meu telefone tocou e acordei assustada. Sérgio estava chorando. Com a voz embargada, me contou que já tinha visto a criatura novamente. Uma forte queimação no peito o acordou no meio da noite. Correu para o banheiro, desesperado para se examinar. E foi aí que o viu, atrás dele, refletido no espelho. Ele o viu se aproximando, até ficar completamente visível. Não se escondia mais. Mesmo na escuridão, Sérgio viu seu rosto queimado, com a pele caindo aos pedaços. O cheiro de queimado se aproximava a cada segundo, e sua expressão era de puro escárnio, como se estivesse se alimentando da dor dele. Não fazia som algum, só sorria com aqueles dentes podres e lábios derretidos. Sérgio disse que foi a coisa mais aterrorizante que ele já viu na vida. Quando a coisa deu mais um passo em direção a ele, Sérgio fechou os olhos, mas isso não impediu que ela continuasse se aproximando. Sentiu como se fosse tocado por algo quente,
como um ferro em brasa, que o queimou de forma insuportável. Gritou e se debatia, tentando se defender, mas ao abrir os olhos, a criatura havia desaparecido. Ele me disse que não aguentava mais. O telefone desligou e meu coração afundou. Minha única esperança era Léo. Eu sabia que ele poderia nos ajudar. Então fui procurá-lo, perguntando pela vizinhança. Alguém me disse que ele havia se tornado sacerdote, e foi aí que encontrei alguém que sabia exatamente onde ele estava. Lembro-me de quando fui procurá-lo, e a primeira coisa que ele me disse foi que temia o dia em que isso acontecesse. Quando perguntei por Sérgio, Léo me ouviu atentamente, e eu o coloquei a par de tudo. Foi graças a ele que consegui entrar em contato com todos, porque Léo conhece alguém que conhece alguém, e assim ele conseguiu nos ajudar. Léo me explicou que nossa alma não nos pertence, ela é do Criador. Por isso, não podemos fazer um acordo oferecendo algo que não nos pertence. Ele me disse que Deus perdoa quem se arrepende de coração, não apenas por sentir a morte se aproximando, mas ele também falou sobre um pecado que não tem perdão, o suicídio. Afinal, não existe oportunidade de arrependimento quando não há mais vida. Léo acreditava que talvez fosse isso o que aquela coisa queria. Não levar Sérgio imediatamente, mas torturá-lo, fazê-lo sofrer ao ponto de cometer um ato desesperado, e somente então arrastá-lo para um castigo eterno. Precisávamos encontrar uma maneira de ajudá-lo, antes que fosse tarde demais. Durante todo aquele dia e o seguinte, tentei entrar em contato com Sérgio, mas não o encontrei em lugar algum. Foi então que ele me ligou, por volta das 6 da noite. Eu podia ouvir em sua voz que ele não conseguia mais dormir, desde a última vez em que conversamos. Ele cobriu todos os espelhos do lugar onde estava, porque sempre se via queimado. A voz dele estava fraca, triste, quase imperceptível. Me pediu desculpas, disse que me amava e que eu era a melhor coisa que tinha acontecido em sua vida, mas que não aguentava mais. Parecia uma despedida. Eu disse que tinha conversado com Léo e pedi que ele me dissesse onde estava. Falei que precisávamos encontrá-lo, que ele não estava sozinho, que eu o amava e que ele não podia desistir. Ele me respondeu que já estava em casa e que me veria pela manhã. Quando cheguei à casa de Sérgio no dia seguinte, encontrei-o muito abatido. Levei seu café da manhã favorito, tentando dar-lhe alguma energia, mas o olhar vazio dele me cortou o coração. Mas naquele lugar, era impossível ter apetite. O ar estava saturado por aquele cheiro terrível que preenchia tudo. Sérgio tinha marcas pelo corpo, tentava escondê-las de mim. Conversamos por um tempo. Preparei café e passei o dia com ele até a tarde, quando, por mais que eu não quisesse, preparei algo para comer. Falei que tinha conversado com Léo, que íamos buscar uma forma de ajudá-lo, mas ele parecia indiferente, como se tudo já tivesse perdido sentido. Quando a noite começou a cair, ele me pediu para ir embora. Disse que precisava ficar sozinho, que nos veríamos em breve e que esperava estar melhor, mais forte. Segurou minhas mãos e as beijou, dizendo que era hora de eu partir, que agradecia por tudo. No dia seguinte, logo pela manhã, Léo me ligou, dizendo que estava preparando tudo para que levássemos Sérgio até uma igreja em uma cidade próxima. Fui até a casa de Sérgio para avisá-lo. Toquei a campainha, mas ele não atendeu. O telefone também estava desligado. O carro de Sérgio estava estacionado na entrada. De repente, algo chamou minha atenção. Eu sentia as chaves da casa no meu casaco. Entrei. O cheiro ruim havia desaparecido e tudo parecia mais calmo, a atmosfera diferente. Chamei por ele à porta, mas não houve resposta. Subi até o quarto e vi a cama arrumada. Ouvi o chuveiro ligado e, ao abrir a porta do banheiro, encontrei-o no chão, banhado em vermelho. Era evidente o que havia acontecido. Se eu pudesse, gostaria de poder dizer que ele se foi em paz. Mas seu rosto refletia um terror indescritível. Um pavor que não poderia ser apagado. Não deixei ninguém abrir o caixão. Aquele foi o pior momento da minha vida. Uma cena que parecia saída de um pesadelo. Algo do qual eu não conseguia acordar. Liguei para a polícia e quando voltei meus olhos para o banheiro, vi algo no espelho. Juro que vi, escrito lá, o maldito nome que ele nos disse através da Ouija. Mas estava escrito de forma estranha, ao contrário.
como se tivesse sido escrito por dentro do espelho. O medo me paralisou, mas consegui sair e chamar ajuda. Localizei todos vocês e, bem, o resto da história vocês já conhecem. Quando Sabrina terminou seu relato, já não lhe restavam lágrimas para chorar, e para nós, as palavras de consolo pareciam inúteis. Não sabia o que dizer a ela. Ainda não sei. Eu estava a caminho de uma viagem de carro de Curitiba até Fortaleza. Uma jornada que levaria quase 3 dias. Para quebrar a monotonia, resolvi fazer algumas paradas em lugares diferentes ao longo do percurso, escolhendo o que parecia mais interessante. Airbnbs. Assim teria mais liberdade e poderia aproveitar melhor a viagem de estrada, ao invés de me hospedar em hotéis lotados. O primeiro Airbnb ficava no interior de Minas Gerais, e a rota por aquele estado não passava por grandes cidades. Era uma cidade bem pequena. Assim que passei pela fronteira de Minas, começou a chover com uma intensidade que só fez prolongar ainda mais a longa viagem. Quando finalmente cheguei à cidade, as estradas estavam cobertas de mato e o sol já havia se posto. A tranquilidade era absoluta. Não sei muito sobre pequenas cidades, mas, de alguma forma, aquilo parecia exatamente como eu imaginava, porém contradiz com o resto do estado, especialmente um estado com uma população tão alta como Minas Gerais. Eu esperava encontrar um McDonald's ou algum lugar onde pudesse pegar um jantar rápido, mas logo ficou claro que isso não aconteceria. Então, continuei dirigindo até virar numa rua que levava ao meu Airbnb. A casa ficava no meio de um campo, com altas árvores de pinheiros cobertas de neve alinhadas ao redor do quintal. Estacionei o carro ao lado e saí com a mala. Caminhei até a porta da frente, digitei o código e entrei. Assim que fechei a porta, acendi as luzes. O lugar era pequeno, provavelmente uns 40 metros quadrados, com uma sala de estar e um quarto. Tirei os sapatos e deixei a bolsa ao lado da cama. Me sentei no sofá, tentando relaxar. Mas logo ouvi um baque vindo do quarto. Olhei na direção de onde o som havia vindo, e foi bem alto. Não fazia ideia do que poderia ter sido. Levantei-me. Voltei até o quarto e acendi a luz. Tudo estava igual. Fui até o pequeno banheiro e, para minha surpresa, estava tudo em ordem. A única outra porta na casa era o armário do quarto. Caminhei até lá e puxei a maçaneta, mas não se mexeu. Parecia trancada do outro lado. Achei estranho que um simples armário de quarto fosse mantido fechado, mas pensei que poderia ser algum tipo de depósito onde o proprietário guardava coisas. Não havia outros lugares. Voltei para a sala de estar e recostei os olhos no sofá, tentando planejar o que faria no dia seguinte. Depois de uns 15 minutos, me levantei novamente e fui até a janela, olhando para fora, esperando ver se a neve estava diminuindo e se as estradas estariam transitáveis. Lá fora, o escuro era profundo e assustador. Não havia luzes da cidade, apenas o som do vento e a neve caindo sem parar. As árvores de pinheiro ao redor pareciam ainda mais imponentes naquela escuridão. Fechei as persianas e voltei para o sofá. Mas quando olhei de novo para o quarto, vi uma sombra se movendo. Era lenta e suave, como a sombra de uma porta que se abre ou fecha. O coração acelerou. Levantei-me e comecei a caminhar em direção ao quarto, tentando escutar qualquer som vindo de lá. Me aproximei da porta e olhei para dentro. Estava tudo no lugar, e nada parecia ter causado a sombra, mas eu sabia que havia visto algo se mover lá dentro. Continuei observando, até que meus olhos se fixaram no armário. Ele ainda estava fechado, mas algo sobre ele me incomodava. Uma sensação estranha que não conseguia afastar. Me aproximei, peguei a maçaneta e, para minha surpresa, ela se abriu facilmente. O armário não estava mais trancado. Dentro não havia nada, apenas o vazio. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo e tentar juntar as peças, ouvi um barulho atrás de mim. Quando me virei, um homem grande estava parado na porta do banheiro. Ele parecia machucado e exausto. Estava coberto de sangue, com cortes e arranhões por todo o rosto. E o mais estranho, ele nem parecia se importar, como se aquilo fosse normal. Ele entrou no quarto e se ajoelhou, pegando uma bolsa suja que estava debaixo da cama. O homem se levantou e, sem olhar para mim, saiu do quarto, caminhando lentamente para fora da casa. Corri até a porta e o vi seguir pela neve, até desaparecer além das luzes da casa.
Eu tentei entrar em contato com a polícia, mas depois de dar minha descrição, eles apenas conversaram com o proprietário do Airbnb. Quando saí da cidade, não obtive mais informações. O mais provável é que o homem estivesse apenas usando o lugar para dormir ou algo assim. Mas a maneira como ele parecia, a expressão vazia em seu rosto, me faz questionar tudo. Nem consigo imaginar o que teria acontecido se eu tivesse ido direto para a cama naquela noite, sem saber que ele estava se escondendo no armário, a poucos centímetros de mim. O que vou contar aconteceu com meu pai quando ele tinha pouco menos de 12 anos. Naquela época, ele ficava sozinho em casa de madrugada. Sua mãe, que trabalhava como garçonete, precisava sair para o trabalho, e o irmão mais velho dele saía com os amigos. Como naquela área existiam muitas gangues ligadas ao tráfico, meu pai não gostava de acompanhá-lo e preferia ficar em casa sozinho. Em uma dessas noites, ele estava na sala, ao lado da porta principal, deitado vendo TV. De repente, ouviu 2 golpes na porta. Ele pensou em abrir, mas como já passava da meia-noite, não se sentiu seguro. Achou que poderia ser seu irmão ou sua mãe, mas logo pensou que eles teriam a chave ou o chamariam pelo nome dele. Olhou o relógio e viu que era cedo demais para ser algum deles. Então, decidiu olhar pela janela ao lado da porta para ver quem poderia ser antes de abrir. Quando se aproximou da janela, não viu ninguém. Voltou a se deitar, pensando que a pessoa tinha ido embora. Mas para sua surpresa, ouviu novamente os 2 golpes na porta. Levantou-se e olhou pela janela mais uma vez, mas novamente não viu nada. Em vez de se assustar, pensou que poderiam ser seus amigos fazendo uma brincadeira. Então, decidiu ficar perto da janela para pegá-los de surpresa na próxima vez que batessem. Quando ouviu o primeiro golpe, correu até a janela e abriu a cortina rapidamente antes do segundo golpe, mas não viu nada. Isso o aterrorizou, porque não havia como alguém se esconder tão rápido. Do ângulo da janela, ele conseguia ver até o chão, tornando impossível que alguém estivesse agachado ali. Desesperado, correu para o sofá, se deitou, se cobriu e aumentou o volume da TV, ignorando os sons que continuavam a acontecer. No dia seguinte, quando sua mãe chegou do trabalho, uma vizinha se aproximou para contar algo. Ela disse que, todas as noites sem falha, uma mulher vestida de branco ficava parada em frente à porta deles por muito tempo, até que, de repente, entrava no quartinho ao lado da janela e não saía até a noite seguinte. Esse quartinho era onde dormiam as lebres. Ao ouvir isso, sua mãe contou aos filhos para que tivessem cuidado, pensando que talvez fosse alguém rondando o bairro. Eles verificavam todos os dias, mas nunca encontraram nada estranho. No entanto, meu pai ficou muito assustado ao ouvir aquilo. Sentiu um calafrio percorrer seu corpo, pensando na possibilidade de ter aberto a porta naquela noite e se deparado com aquela mulher, ou pior ainda, ela ter entrado na casa enquanto ele estava sozinho. Gostaria de dizer que isso foi a única coisa que aconteceu com meu pai, mas depois de tantas noites sozinho, há muitas outras histórias para contar. Assim que puder, vou reunir todas e compartilhar com vocês, se estiverem interessados. Claro. O Walmart em que eu trabalhava funcionava 24 horas por dia, e por causa do horário escolar do meu filho, eu havia optado pelo turno da noite. Trabalhava das 10 da noite até as 7 da manhã, durante toda a semana. Durante o dia, eu dormia um pouco, cuidava do meu filho e, em alguns dias, ainda dava conta de um segundo emprego. Eu vivia exausta. Aquela foi uma das fases mais difíceis da minha vida, mas eu fazia o que fosse necessário para pagar o aluguel. Esse Walmart era enorme, um supercenter completo, e na época era um dos poucos por aqui que funcionavam a noite inteira. Embora, se não me engano, isso tenha mudado depois da pandemia. Naquela noite fria, cheguei um pouco antes das 10 e ainda havia um bom número de clientes espalhados pela loja. Muita gente preferia fazer compras tarde da noite, mas conforme as horas avançavam, o movimento diminuía bastante. E aí vinham os tipos mais estranhos, bem mais estranhos do que os clientes que vinham durante o dia. Durante a madrugada, apenas uma pessoa cuidava da frente da loja, operando os caixas de autoatendimento. Nenhum caixa comum funcionava tão tarde. Além dessa pessoa, havia alguns repositores, como eu, e um pessoal no armazém com quem eu mal interagia. Cada um ficava no seu canto. O único que circulava de vez em quando era o gerente do turno noturno.
Eu estava no corredor dos cereais, fazendo a reposição das prateleiras, quando um cliente passou andando tranquilamente. Segundos depois, ele voltou e parou bem no fim do corredor, me encarando. Quando percebi e olhei de volta, ele desviou o olhar e começou a fingir interesse nas caixas de cereal. Ele tinha o cabelo encaracolado e uma mochila preta nas costas, tão cheia que parecia prestes a estourar. Não consegui identificar sua etnia, mas algo nele já me deixava desconfortável. Ele ficou ali por 1 minuto, aparentemente observando as barras de granola. Então, se aproximou um pouco mais e me perguntou onde ficava o pão. Apontei para a direção certa. Ele agradeceu com um tom arrastado e saiu lentamente com um andar manco, estranho, quase como se cada passo fosse forçado. Quando ele sumiu do meu campo de visão, tentei esquecer e voltar ao trabalho. Só que ele não ficou longe por muito tempo. Continuei repondo os cereais e, a cada poucos minutos, aquele homem reaparecia no corredor, sempre vagando lentamente, me encarando e, o mais estranho, nunca segurava nada. Ele não tinha pegado o pão, não escolheu nenhum cereal. Nada. Apenas sua mochila pesada, que por algum motivo me deixava com um pressentimento horrível. Acelerei o ritmo e terminei aquele corredor o mais rápido que consegui. Levei a plataforma vazia de volta ao armazém, peguei outra com caixas novas e escolhi, de propósito, um corredor bem longe, o dos salgadinhos. Já tinham se passado mais de 45 minutos desde o primeiro contato com aquele sujeito. Então, imaginei que ele já tivesse ido embora. Só que não. Eu estava enganada. Enquanto organizava os pacotes, colocando os novos no fundo e puxando os antigos para a frente, olhei para o lado. E lá estava ele, parado no final do corredor, me observando de novo, sem nada nas mãos, sem nenhum produto. Aquele homem estava andando pela loja havia quase 1 hora, completamente vazio, exceto pela mochila. E o pior, parecia que ele estava me procurando. E então aconteceu o que eu mais temia. Ele se aproximou. Tentei evitar qualquer contato visual, fingindo que estava ocupada, mas ele começou a falar. Não me lembro exatamente de cada palavra, mas o que disse foi que vinha me observando há um tempo e que simplesmente não conseguia resistir a vir até mim. Disse que eu era linda, que estava encantado. Fiz um esforço para não demonstrar o nojo que senti. Forcei um sorriso falso e respondi com um "obrigada", tentando ser o mais educada possível. Só que ele não parou por aí. Começou a fazer várias perguntas pessoais. De onde eu era, onde morava, se eu tinha alguém. Respondi tudo com mentiras. Inventei cada detalhe. O cheiro dele era simplesmente insuportável. Um fedor tão forte que parecia podre. E o hálito, meu Deus, era algo que me embrulhava o estômago. Era como se estivesse apodrecendo por dentro. Ele pediu meu número de telefone. Respondi dizendo que estava saindo com alguém. Mas ele insistiu, dizendo que poderíamos ser apenas amigos. Para me livrar dele, inventei um número qualquer. Então expliquei que não podia ficar conversando durante o expediente. Ele riu e soltou algum comentário achando que tinha se dado bem por conseguir o número. Sem saber que era tudo mentira, achei que ali acabava a situação. Eu estava enganada. As horas seguintes foram um tormento. O tempo parecia não passar. Tudo o que eu queria era ir embora. Foi quando ouvi o chamado da outra funcionária no rádio. Ela me disse que havia um homem de aparência suspeita perguntando por mim na frente da loja. Meu coração congelou. Só consegui dizer: "Diz pra ele que eu já fui embora." Desliguei o rádio e praticamente corri para a sala dos funcionários. Minha ideia era simples: me esconder até ele sumir. Entrei, sentei numa cadeira tentando controlar a respiração. Mas foi em vão. As portas duplas da sala se abriram com força. Ele entrou. Seus olhos estavam diferentes, zangados, obcecados. E então ele gritou: "Você me deu um número falso, sua vaca." Na hora cheguei a engolir o chiclete de tanto pavor. Tentei manter a calma e disse: "O senhor não pode estar aqui." Foi nesse momento que ele tirou a mochila das costas e a colocou bem ao lado da minha mesa. Começou a abri-la, sem tirar os olhos de mim. E eu senti que era o momento de agir. Levantei num salto e tentei sair da sala, passando por ele rapidamente. Ele ainda tentou agarrar meu braço, mas errou por pouco. Corri o mais rápido que pude pela loja vazia, escura e silenciosa. Só que agora tudo parecia um pesadelo. Olhei para trás e vi.
Ele estava correndo também, me seguindo, a mesma mochila às costas, o mesmo olhar descontrolado. Meu instinto gritava: fuja! A única coisa em que consegui pensar foi chegar ao meu carro. Não pensei no gerente, nem nos outros funcionários do armazém. Eu não podia correr o risco de ser pega. Alcancei o carro, abri a porta, liguei o motor e vi quando ele saiu pela porta do Walmart, olhando ao redor, me procurando. Mas já era tarde demais. Eu estava acelerando rua afora. Ainda assim, vi ele me ver. E isso me arrepiou inteira. Ele estava mais lento, parecia drogado. Mas os olhos estavam fixos em mim. Liguei imediatamente para o gerente noturno. Contei tudo o que havia acontecido. Disse que não me sentia segura de voltar naquela noite. Ele tentou argumentar. Disse que eu não podia deixar o turno desfalcado. Mas eu fui firme. Falei sobre a mochila, sobre o comportamento do homem e sobre o medo real que senti. Ele prometeu chamar a polícia e revisar as imagens das câmeras. No fim, ele entendeu que eu não voltaria naquela noite. E realmente não voltei. Só retornei na noite seguinte. Segundo ele, a polícia foi notificada e as gravações foram entregues. Durante aquele emprego, vi pessoas extremamente esquisitas. Mas aquele homem foi, de longe, o mais assustador. Até hoje não sei o que havia naquela mochila. E, sinceramente, prefiro continuar sem saber. Essa é uma das muitas histórias aterrorizantes que vivi ao longo da minha vida. Mas essa, em especial, eu considero 100% paranormal. Foi justamente por isso que resolvi contá-la. Não posso revelar localizações exatas por questões óbvias, mas posso dizer que aconteceu há alguns anos, durante uma missão que realizamos na Serra. Enviaram-me ao meu pelotão para nos instalarmos numa região completamente isolada, no topo das montanhas. Os povoados mais próximos ficavam a muitas horas de distância. Era um daqueles lugares onde o silêncio pesa e o vento sopra como se estivesse carregando segredos antigos. A ordem era clara: vigiar toda a área, garantir que não houvesse plantações ilegais ou esconderijos de criminosos. Havia rumores fortes de que aquele local servia como refúgio para uma quadrilha perigosa. Nossas rondas noturnas eram feitas em caminhonetes adaptadas, e naquele dia específico, deixamos o veículo em um ponto seguro e seguimos a pé. Já passava da meia-noite. A escuridão era total e o frio cortava a pele como navalha. Afinal, estávamos no ponto mais alto da serra e era pleno inverno. Tudo ao redor era mata densa, árvores antigas, galhos retorcidos. Quem não estivesse bem equipado e orientado, com certeza se perderia ali. Caminhamos por horas. O relógio já marcava 2 da manhã quando, de repente, ouvimos passos fortes, pesados, como se alguém estivesse correndo em nossa direção. Ficamos em alerta total. Pensamos imediatamente que pudesse ser alguém tentando nos atacar ou armar uma emboscada. Apagamos as lanternas e esperamos em silêncio absoluto, tentando ouvir cada som, cada respiração. Os passos foram se aproximando, mas junto com eles veio um choro. Sim, o som de alguém chorando em desespero. Era uma voz masculina, angustiada, sufocada. Quando percebemos que a pessoa estava a poucos metros de nós, acendemos as lanternas e apontamos na direção da trilha. O que vimos ali ninguém jamais esqueceria. Era um homem. Parecia ter uns 30 anos. Estava descalço, com as roupas rasgadas e cobertas de terra e sangue seco. Ele chorava e suplicava por ajuda, com uma expressão tão apavorada que chegava a ser perturbadora. Pedimos para que ele se identificasse, mas ele apenas repetia sem parar: "Me ajuda, por favor, me ajuda." Tentei perguntar várias vezes o que tinha acontecido, qual era o seu nome, se havia sido atacado, mas nada. Ele só chorava e suplicava. Aquilo nos deixou desconfiados. Tudo aquilo poderia ser uma armadilha. Decidimos detê-lo e levá-lo para interrogatório no acampamento. Mas no momento em que nos aproximamos, o homem simplesmente virou e saiu correndo feito um animal desesperado. Imediatamente partimos em perseguição. Ele corria tão rápido que em pouco tempo tudo o que víamos era sua silhueta sumindo na escuridão. Mas não paramos. Continuamos seguindo-o floresta adentro, sem medir esforços. Em um momento, um dos nossos homens tropeçou em um galho e caiu feio, machucando a perna.
Gritou para que seguíssemos sem ele, que ficaria bem. Então seguimos. Corremos por muito tempo. E foi aí que nos deparamos com algo que não fazia o menor sentido. Diante de nós havia uma espécie de caverna. Uma abertura estreita, como se tivesse sido esculpida manualmente entre as pedras. Vimos o homem entrar ali. Paramos. O silêncio era total. Trocamos olhares e sabíamos que havia risco. Aquilo poderia ser um esconderijo, e talvez houvesse criminosos armados prontos para nos emboscar. Mas mesmo assim, entramos. Um por um, pisando com cautela, prontos para o pior. Só que o que encontramos ali dentro foi algo que ninguém conseguiria explicar. Apesar de não termos acendido nenhuma lanterna, a caverna estava iluminada com uma luz amarelada e trêmula. Olhamos para os lados e vimos que havia velas acesas por toda parte, como se alguém já estivesse nos esperando. E o mais estranho é que a caverna era muito mais profunda do que parecia. Caminhamos e caminhamos, e o final simplesmente não chegava. Continuamos avançando por aquela caverna silenciosa e iluminada por velas, quando algo ao longe chamou nossa atenção. Havia algo jogado no chão, e à medida que nos aproximávamos, percebemos, com um calafrio percorrendo nossas espinhas, que era um corpo. Mas aquilo era apenas o começo. O que vimos ao redor nos tirou o fôlego. Não foi exatamente medo o que sentimos naquele instante, mas um espanto profundo, daqueles que mexem com algo dentro da alma. Ao redor do corpo, havia dezenas de estátuas horrendas, de aparência demoníaca, todas cercadas por velas acesas e símbolos escritos nas paredes com o que parecia ser sangue. Meu corpo inteiro se arrepiou quando reparei em algo ainda mais perturbador. Fotos de crianças estavam aos pés daquelas estátuas. E junto delas, bonecos bizarros, objetos estranhos que eu nunca havia visto, e corpos de animais dissecados, cuidadosamente posicionados como se fizessem parte de algum ritual macabro. Ao enxergar tudo com mais clareza, um calafrio percorreu cada nervo do meu corpo. A atmosfera ali era simplesmente insuportável, pesada, opressora, quase sufocante. E isso vindo de alguém que já esteve em muitos cenários violentos, campos de guerra, locais tomados por sangue e morte. Mas ali havia algo diferente, algo profundamente maligno. Sem pensar duas vezes, corremos até o corpo estendido no chão para tentar identificá-lo. E quando o viramos, a visão que tivemos foi como um soco no estômago. O cadáver ali era do mesmo jovem que estávamos perseguindo minutos antes. Era impossível, mas era ele. Mesmo sujo, desfigurado pela morte, nós reconhecemos o rosto. Não tínhamos dúvidas. Mas, como? O corpo já estava em avançado estado de decomposição, exalando um cheiro insuportável, como se estivesse ali há pelo menos 3 dias. Era como se tivéssemos perseguido o espírito de alguém que já estava morto. O horror não parava por aí. O rapaz estava com os olhos costurados em forma de X, e os braços e pernas estavam amarrados com cordas grossas, como se tivesse sido entregue em algum tipo de sacrifício. A cena era grotesca. Imediatamente informamos o comandante pelo rádio, relatando tudo e pedindo o envio urgente dos peritos. Mas a resposta que recebemos minutos depois foi ainda mais inquietante. O comandante disse com a voz embargada que os peritos se recusaram a ir até lá. Mesmo com ordens diretas, nenhum deles quis se aproximar daquele local. Diante da recusa, nos coube uma nova missão: carregar o corpo até a caminhonete e levá-lo ao único necrotério da cidadezinha, a horas dali. Mas quando tentamos mover o cadáver, percebemos que algo o segurava com força, como se mãos invisíveis o puxassem para dentro da caverna, enquanto nós tentávamos arrastá-lo para fora. Era uma força estranha, quase sobrenatural. Tentamos de novo, com mais força, mas o corpo simplesmente não se mexia. Então todos juntos, nos posicionamos, contamos até 3 e puxamos com tudo. Foi nesse momento que sentimos o corpo ser arrancado de nossas mãos, como se fosse sugado de volta para as profundezas da caverna. Sumiu na nossa frente, como se algo o tivesse engolido. Um dos nossos companheiros não suportou aquilo. Silenciosamente levantou-se e saiu da caverna sem dizer uma única palavra. Restamos apenas 3 ali dentro, paralisados, sem saber o que fazer. Estávamos em choque. Como poderíamos cumprir a ordem do nosso superior se havia uma força invisível lutando contra nós? Como enfrentar algo que não tem rosto, não tem corpo,
mas emana um mal absoluto. Pelo menos, era isso que eu sentia. Aquela coisa era o mal em estado puro. Enquanto tentávamos pensar em uma forma de agir, ouvimos um som sufocado atrás de nós. Um dos meus companheiros começou a fazer ruídos estranhos, como se estivesse engasgando, lutando para respirar. Seus olhos se reviraram e ele segurava o pescoço com ambas as mãos, como se algo invisível estivesse o estrangulando por dentro. Meu companheiro e eu corremos desesperados para ajudá-lo, perguntando o que estava acontecendo, se ele estava sem ar, se precisava de algo. Mas ele não conseguia responder. Continuava emitindo aqueles ruídos sufocados, como se estivesse engasgado com algo invisível, os olhos arregalados, cheios de pavor. Então, de repente, tudo mudou. Seu rosto se transformou, os músculos da face enrijeceram, e o olhar, aquele olhar apagado, sem alma, nos encarava como se não fosse mais ele ali. Foi quando ele começou a falar com uma voz profunda, grossa, turva, completamente diferente da sua. Gritava palavras desconexas, blasfêmias, como se estivesse possuído por algo muito antigo e maligno. As chamas das velas que ainda iluminavam o lugar começaram a tremular violentamente de um lado para o outro, como se estivessem prestes a se apagar. Mas não havia vento algum dentro daquela caverna. O ar ali era denso, parado, quase irrespirável. Aquilo era sobrenatural. Gritei para que ele parasse com aquilo. Cheguei a pensar, por um breve instante, que pudesse ser uma brincadeira de mau gosto. Mas no fundo eu sabia que não era. Nada daquilo era normal. Foi então que ele parou por um momento, respirando com dificuldade, e sua expressão de pânico retornou com força total. Com os olhos arregalados, ele disse, com a voz tomada pelo terror: "Algo entrou em mim", e sem esperar mais nada, saiu correndo dali o mais rápido que pôde. Meu outro parceiro não hesitou e correu atrás dele. E eu, é claro, fui logo atrás. Não havia a menor chance de eu ficar sozinho naquela caverna amaldiçoada. Quando voltamos ao acampamento, estávamos em choque, completamente desnorteados, sem conseguir explicar com clareza tudo o que havia acontecido. Alguns dos outros soldados riram da nossa história, dizendo que estávamos impressionados demais. Mas outros acreditaram. Aquele lugar já era conhecido por eventos perturbadores há gerações. Um colega se aproximou mais tarde e nos contou que sua avó havia nascido naquela região e que muitos moradores iam até aquela mata fazer oferendas ao próprio diabo, pedindo desde riqueza até saúde, amor ou vingança, e que, em troca, alguns ofereciam vidas humanas. A revelação caiu sobre nós como uma pedra no estômago. O que tínhamos visto fazia ainda mais sentido agora, e ainda mais medo. Na manhã seguinte, retornamos ao local para cumprir a missão de retirar o corpo. E, surpreendentemente, conseguimos sem qualquer problema. A caverna parecia um lugar comum, inofensivo, como se tudo o que presenciamos tivesse sido apenas um pesadelo. Mas nós sabíamos a verdade. Colocamos o corpo do jovem na caminhonete e seguimos para o necrotério da pequena cidade. E quando entregamos o corpo aos pais, as lágrimas de gratidão nos olhos deles me fizeram perceber a dimensão do que havíamos feito. O jovem estava desaparecido há semanas. Havia tido uma recaída nas drogas e simplesmente sumido sem deixar rastros. Até aquele momento, eu acreditava que os espíritos apareciam apenas para assustar os vivos. Mas depois do que presenciei, entendi que alguns aparecem por motivos muito maiores. Talvez aquele jovem tenha se manifestado para nos guiar até seu corpo, para que finalmente pudesse voltar para casa, para os braços de seus pais e descansar em paz. Nas semanas que se seguiram, tentei voltar à rotina dos meus deveres militares, fingir que nada tinha acontecido. Mas a verdade é que aquela experiência ficou gravada em mim para sempre. Desde então, sempre que passo por lugares isolados, com mata fechada ou cavernas escondidas, meus olhos buscam sinais. E embora torça para nunca mais encontrar algo parecido, uma parte de mim sabe que o mal que habita entre nós está longe de ter mostrado seu último rosto.